Como eu já falei aqui em outros vídeos, a homofobia é um processo cultural, social. A homofobia independe, pelo menos diretamente, do caráter da pessoa. Talvez tenha relação indireta com o caráter, mas diretamente com certeza não tem. É um processo social. Assim como é o machismo ou o racismo também. E portanto nós precisamos ensinar as pessoas a não serem homofóbicas. É um processo pedagógico mesmo. Só que na maioria das vezes a gente se depara com pessoas muito pouco letradas, pessoas fanáticas, principalmente quando se fala de religião, né? Religiosos, fanáticos e tal. Então é necessário nesse processo, nesse debate, né? Nesse processo pedagógico, você ter alguns artifícios argumentativos para você convencer a pessoa. Convencer não, ensinar, né? Porque é um ensino mesmo. Então a perspectiva desse vídeo é isso. Mostrar alguns desses artifícios para que você quebre as pernas dessas pessoas no debate, para que elas acordem e vejam que elas estão erradas quando elas discriminam homossexuais. Então quando você vai lidar com uma pessoa que é pouco letrada, que é um religioso fanático, e quando eu falo pouco letrada é no aspecto das ciências humanas, viu? Que ela pode ser, a pessoa pode ser um grande médico e totalmente ignorante nas ciências humanas. Tanto faz um cara desse com uma pessoa que só tem o primeiro grau, viu? Tanto faz para esse assunto. Então você precisa entrar no universo da pessoa, porque se você vier com a linguagem acadêmica, vier falar de Estado laico e tal, vai ficar a pessoa ali presa aos seus argumentos, do seu universo. Por exemplo, quando você fala de religião, vai dizer que está na Bíblia que é pecado e pronto, acabou. E o seu argumento não vai chegar até a pessoa. Então, né, você precisa ter alguns artifícios, principalmente entrando no universo da pessoa. Usando as próprias convicções da pessoa contra ela mesma para provocar a reflexão. Então assim, por exemplo, se a pessoa usar o argumento, que esse é um dos mais ridículos de todos, de que se alastrar a homossexualidade vai cair a natalidade, né? Ninguém vai mais querer ter filho, quer dizer, as pessoas não vão ter filho porque são homossexuais, e pode chegar a um processo muito grave na sociedade de não ter mais criança e tal, prejudicar, enfim, né? A pessoa pode vir com esse argumento. Tem gente que usa, viu? Por incrível que pareça. Esse é o mais fácil de todos para você rebater. Basta você falar que sim, está havendo desde os anos 50 mais ou menos, por aí, desde os anos 20, não sei exatamente, mas há muito tempo que está havendo um processo no mundo inteiro de queda na natalidade, principalmente em países mais ricos. E isso é causado pelo planejamento familiar. Então a culpa disso, a culpa entre aspas, são dos heterossexuais, não dos homossexuais. É o planejamento familiar que está fazendo com que as pessoas tenham cada vez menos filhos. Tem vários casais hoje em dia que não quer ter filho. Quando quer, na maioria das vezes é um filho só, né? E isso está muito mais relacionado, na verdade, à riqueza. Os países mais ricos, mais desenvolvidos, são os que têm tido um processo mais rápido de queda na natalidade. Os países mais pobres têm taxas de natalidade maior. Então você pode até ser irônico e falar consigo a pessoa, já que você está militando em relação a essa coisa da natalidade e tal, você poderia fazer protestos assim, lutar pela pobreza, né? Não, riqueza faz com que o povo não queira engravidar. Pobreza, nada de enriquecer. Vamos, o Brasil tem que ser um país mais pobre. Você pode até usar essa ironia aí. A pessoa vai ficar com raiva de você, mas chegar em casa ela vai parar para pensar e ver que ela foi uma idiota em ter usado esse argumento. E aí tem um argumento religioso, né? Principalmente os evangélicos vão usar isso aí. Vão dizer que tá na Bíblia, é pecado. Tem dizendo lá, eu nem lembro direito, viu gente? Eu acho que é dois homens que se deitarem não vão herdar o reino dos céus. É um negócio desse, acho que é no Novo Testamento. Enfim, mas tá dizendo na Bíblia que é pecado. Por isso que a gente discrimina mesmo, tá errado, é pecado, enfim. Aí eu falo da importância de você entrar no universo da pessoa. Entra no universo dele, admite, entre aspas, que é pecado. Não, é pecado mesmo. Vamos conversar aqui. E diz assim, olha, diversas outras coisas são pecado, né? Não somente isso, já que você acredita. Se corromper é pecado, mentir
é pecado também. Mas por que vocês tratam a homossexualidade como um pecado especial? Um pecado de grande destaque? Sim, vamos ser sinceros, né? Por exemplo, estou falando vocês assim, a maioria dos evangélicos votou em Bolsonaro. Bolsonaro ganhou as eleições mentindo, inventando fake news para enganar seus eleitores, né? Mesmo assim, a maioria dos evangélicos votou nele, né? Porque não está nem aí para esse pecado da mentira, né? Não, mentir é bobagem. Agora, ser viado, não. Dá o cu, meu amigo, não. Aí já é demais, vai pro inferno direto. Mentir, Deus perdoa, tá ligado? O brasileiro também é muito corrupto. Independente de evangélico, não, nós temos uma cultura muito corrupta, que as pessoas se corrompem o tempo inteiro, né? E pequenos atos de corrupção assim são tratados com desprezo, inclusive no meio evangélico, né? Pequenos assim, entre aspas, que eu falo, né? Pequeno na cultura brasileira, mas, por exemplo, subornar um guarda de trânsito. Você já viu uma pessoa ser discriminada no meio evangélico porque subornou um guarda de trânsito? Alguém viu, fulano subornou um guarda de trânsito, não anda mais com ele, vamos excluir essa pessoa, não convida mais pra nada. Você já viu isso acontecer? Eu nunca vi. Pode até ter acontecido, assim, eu nunca vi uma coisa dessa. Então vamos ser sinceros. A comunidade evangélica está se lixando para diversos tipos de pecado que estão na rotina da sociedade. Estão se lixando. Não estão nem aí. Inclusive, eles praticam isso. Eu falo por experiência própria. Eu não vou entrar em detalhes aqui para não entregar as pessoas, que eu não posso fazer isso. Mas falo por experiência própria, que eu já vi isso acontecendo. Mas a coisa do gay, do homossexual, é tratado de maneira muito destacada. É tratado como um pecado especial, vamos dizer assim. As pessoas excluem, discriminam, tem muito preconceito. Por quê? Porque a discriminação contra gays não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia. A discriminação contra os homossexuais tem relação exclusivamente com aspectos culturais, sociais. É por conta da nossa cultura que nós herdamos, que nós que eu falo é sociedade, né, discriminamos os homossexuais. Então o que os religiosos homofóbicos fazem é utilizarem a Bíblia para legitimarem o seu próprio preconceito. E você precisa dizer isso para a pessoa. Usando esses argumentos que eu falei. Vai quebrar as pernas da pessoa. Ela não vai ter o que falar. Ela não vai ter como contra-argumentar. Porque você vai estar pegando as próprias convicções da pessoa e jogando contra ela. A convicção dela, no caso, é a Bíblia, né? E veja bem, só para que fique claro, eu não estou falando que ser gay é comparável com mentir ou se corromper. Não, eu estou falando que você precisa entrar no universo da pessoa, usar as convicções da pessoa para mostrar que ela trata a homossexualidade como uma coisa destacada, como uma coisa especial, e ela está se lixando para todo o resto, na prática. O outro argumento utilizado por essa galera também é recorrer à natureza, dizer questões naturais, as leis da natureza e tudo. Observe a natureza se você está vendo macho com macho, fêmea com fêmea. A primeira coisa que você pode dizer logo de cara é informar a pessoa que sim, existem animais que praticam sexo homossexual. Homossexual que eu falo assim, eu não sei se a palavra é adequa. Assim, macho com macho, fêmea com fêmea. Tem nos animais também, viu? Tem mais de 1000 espécies de animais que foram catalogadas, isso já é provado, foi observação científica, com comportamento homossexual. Macho com macho, fêmea com fêmea. Acho que a maioria deles é macho com macho. Bom, a primeira coisa que você pode chegar para abalar logo a pessoa é dar essa informação para ela e mandar ela pesquisar, que tem artigos publicados sobre isso aí. E segundo, você pode falar o seguinte, tudo bem, né? Respeitar as leis da natureza e tal. Sexo anal com mulher também não está respeitando muito as leis da natureza, né? Porque o ânus é um órgão excretor. O ânus não, você não pode reproduzir pelo ânus. Mas o homem que faz sexo com a mulher pelo ânus, ele sofre preconceito da sociedade? Ele é discriminado. Olha, comeu o cu da mulher. Vixe, não anda com ele não. Não. Mas o homem que faz sexo anal com outro homem é altamente discriminado. Então, a implicância é para um lado só, né? É só para o homossexual.
Aí se você fala isso, você quebra as pernas da pessoa. Ela não vai ter argumento. Não vai ter como ela contra-argumentar. Você vai estar mostrando para a pessoa que o preconceito não surge de uma lógica. Que ela acha que surge de uma lógica. Não tem lógica nenhuma. Não tem lógica matemática, lógica natural nenhuma. É questão exclusivamente cultural. Só isso. E que a pessoa tem que mudar. Porque é puro preconceito. Inclusive quando você fala dessa questão aí de sentir prazer com coisas antinaturais e tal, né? Os heterossexuais adoram sentir prazer de diversas formas, né? Sexo oral, por exemplo, botar o pinto na boca é uma coisa natural, meu filho. Né? Você viu que o livro de biologia que existe alguma outra função em botar o pinto na boca ou a vagina na boca, a não ser sentir prazer, exclusivamente sentir prazer. E que é uma coisa que foi criada pela cultura humana, né? Não tem nada de biológico nisso. Biológico é a penetração, é sentir prazer no clitóris, no pênis, pela penetração, pronto. Biologicamente você conseguiria defender apenas isso. Todo o resto foi inventado por nós, pela nossa cultura, né? Sexo oral, prazer, até o beijo de língua e tal, enfim. Então, é necessário você ter habilidade, né? Usar alguns artifícios para você tirar a pessoa da zona de conforto, usar as próprias convicções da pessoa para ela enxergar que ela está errada. Para ela enxergar que o preconceito ele nasce por questões exclusivamente culturais. Só isso. Isso é tudo. Dê um joinha, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações e compartilha. Mas compartilha muito esse vídeo. Esse tem que ser compartilhado.